Amém, irmãos? Então esse aqui é o nosso tema. Fala para o seu irmão, viva de modo intencional. Agora, vira para ele assim, de ladinho mesmo, assim, ó, explica para ele o que quer dizer intencional. Se você souber, tenta explicar para ele aí. O que é intencional? Vem da palavra intencionalidade. Vem cá, Joe. Vem cá, Vinícius. Vem cá, Ju. Fala aí, o que você acha que é ser intencional? É fazer algo de propósito, com vontade. Vai me falar também? É isso aí que ele falou. Brincadeira, creio que é você fazer algo realmente internacional, não, intencional. Eu ia falar isso, exatamente isso que ele falou. Mas é isso, fazer algo com propósito, ter a intenção de fazer. Amém. Também creio que é isso, você fazer algo com intenção e propósito. Aleluia. Mais alguém falou algo diferente? Com intensidade. Aleluia. Com coração. Com objetivo. Com propósito. Quem falou propósito? Gabriel. Aleluia. Então, irmãos, todos acertaram. Por quê? Porque fazer algo de forma intencional é exatamente isso. Se a gente pudesse definir, seria fazer algo com propósito. Os irmãos acertaram na mosca, né? Por quê? Porque você precisa, nós precisamos fazer o quê? Viver a nossa vida de forma intencional. Então você precisa saber o que você está fazendo da sua vida. Amém? Você precisa saber para onde você está indo. Você precisa saber por que você faz o que faz. Por quê? Porque senão você vai ser como? É o jovem pururuca, né? Que tem a figurinha aí, né? Você vai ficar esperando algo acontecer na sua vida. Então presta atenção. Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos aqui há 5 ou 6 semanas, 6, né? Falando a respeito de um tema. Sobre o quê? Sobre vida abundante e prosperidade. E por que a gente está falando tudo isso? Presta atenção, por quê? Porque nós estamos aqui sendo intencionais com você. Então, tudo que a gente faz, seja na célula, no discipulado, seja no culto, seja na oração, tudo que é feito dentro da igreja é com uma intenção. Fala para o jovem do seu lado, fala assim para ele, estão com segundas intenções para cima de nós. E é verdade, por quê? Porque quando eu olho para você, quando seu líder olha para você, você pode ter certeza que ele tem uma intenção com você. Você sabe que a intenção pode ser benigna e maligna. O mundo, ele tem uma intenção maligna com você, sim ou não? Ele é intencional para gerar algo dentro de você. Não levanta a mão quem aqui assiste novela. Não levanta a mão quem aqui assiste série de Netflix. Não levanta a mão quem aqui assiste filme de terror. Não levanta a mão quem aqui assiste televisão. Não, levanta a mão quem assiste televisão aqui. Amém, Senhor. Perdoa. Estou brincando. Mas presta atenção, irmãos. Eu estou dando esses exemplos, mas tudo que você assiste é intencional. Você sabia disso? Um filme de terror, você assiste? É intencional. Uma série que você assiste, que você acha que não tem nada, que pode não ter nada, por trás tem algo que está lá querendo gravar no seu coração. Quem aqui já assistiu Titanic? Levanta a mão. Tem uns que levantam assim até com gosto, né? Que gosta tanto do filme. Mas você sabia que esse filme tem uma intenção? Qual a intenção do filme Titanic? Primeiro, está pregando para você adultério, que a moça está noiva do outro lá, aí você fica torcendo para quem? Para o Jack. Qual é o nome disso? Traição, adultério. Segundo, o Jack, ele está lá no navio, clandestinamente. Está ensinando o que para você? Outro princípio.
Então, se você perceber, tudo ao nosso redor é intencional. Fala para o seu irmão, a nossa vida precisa ser vivida de forma intencional. Então, presta atenção, por quê? Porque se você está fazendo qualquer coisa na sua vida, e aí eu quero que você pense no que você está fazendo. Você pode estar trabalhando, estudando, fazendo faculdade, você pode estar na corte, relacionamento, namorando, noivado. Presta atenção, se tudo que você está fazendo tem uma intenção, aleluia, você está na bênção. Mas se as coisas que você faz, que você está inserido hoje, não tem um propósito, como os irmãos falaram, você precisa parar agora e avaliar a sua vida. Por quê? Porque você precisa viver, para você crescer, você ter uma vida abundante, prosperidade na sua vida, você precisa ser intencional. Ou seja, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter um propósito. Então, quem aqui está na faculdade? Aleluia. Quem aqui está ainda na escola, ensino médio? Aleluia. Então, presta atenção. Vocês que estão na faculdade, que estão estudando no geral, qual a intenção de você estar lá? Ah, Daniel, os do ensino médio, né? Ah, Daniel, me formar, sair logo daquela praga do inferno, daquela escola, me livrar dos professores, não aguento mais. E os irmãos da faculdade? Ah, Daniel, me formar logo para ganhar um salarião, ficar de boa, estacionar na vida. Amém, aleluia. Mas presta atenção, se você não tiver intencionalidade em tudo que você faz, você vai viver uma vida aquém. Então, qual é a intenção de nós termos parado um mês e alguma coisa para ministrar a respeito desse tema? Põe o tema lá, a arte principal. Oliveira, por favor. Pergunta para o seu irmão, qual é a intenção desse tema? Qual é a intenção? Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos 7, versículo 4. Eu vou te falar o que no fim dessa série, no fim desse ciclo, precisa acontecer na sua vida. Por quê? Porque se tem uma intenção, nós temos que chegar a um objetivo. Então, Romanos 7, 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, presta atenção, qual é o alvo dessas palavras que você ouviu durante todo esse mês? A maioria dos nossos cultos aqui foram de quinta-feira, agora nós voltamos para o sábado, enfim, várias coisas aconteceram, mas você estava aqui, ouviu, e glória a Deus. Mas isso precisa gerar algo dentro de você. O que precisa gerar? Fala comigo, frutos. Fala para o seu irmão, fala assim para ele, você precisa gerar frutos para Deus. Então preste atenção, por quê? Porque tudo que a gente faz, lembra, tem que ser intencional. E a nossa intenção nesses dias aqui é gerar frutos na sua vida. E muitos irmãos já têm desfrutado disso, têm testemunhado, têm visto as coisas acontecer. Por quê? Porque tem inclinado o coração, tem aberto o coração e tem vivido, tem desfrutado. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder, diga aleluia. Então, se a palavra está sendo ministrada e é palavra de Deus, você pode ter certeza que isso vai gerar frutos na sua vida. E se não gerou nada até agora, hoje é o último dia. Você tem que clamar ao Senhor, Senhor, faz algo na minha vida. E eu vou falar disso mais para frente. Mas presta atenção. Então, o alvo é que você gere frutos. Para quê? Eu vou te mostrar o porquê. Mas presta atenção, olha o que a gente ouviu durante esses dias. No primeiro dia que a gente se reuniu, a gente ouviu sobre o dinheiro. Aí você já percebeu que o dinheiro não é luta na sua vida. O dinheiro é bênção, ele é um instrumento. Você viu que as riquezas não têm nada a ver com o dinheiro. Então isso tem que gerar o quê? Um fruto na sua vida. Você vai passar a observar agora o dinheiro de outra forma. Não como você trabalhando para ganhar dinheiro. Ao contrário, o dinheiro trabalha por você. Fala para o seu irmão, o dinheiro está trabalhando por você? Ou você está correndo atrás de dinheiro? Segunda coisa, a segunda palavra é que você foi chamado para prosperar. Aleluia, diga aleluia. Então, se isso não gerou um fruto dentro de você, você não entendeu que você foi chamado para prosperar, você não pode se conformar com o que o mundo tem para você e se transformar através da renovação da palavra, você precisa gerar esse fruto. Ou seja,
eu fui chamado a prosperar, Deus me chamou. Aí lembra que a gente leu lá os versículos das bênçãos e os das maldições de Deuteronômio? E Jesus, ele removeu todas as maldições, mas as bênçãos continuam sobre a sua vida. Então isso tem que gerar algo dentro de você. Outra coisa, a gente aprendeu aqui também que você foi enriquecido de dentro para fora. Ou seja, a riqueza não tem a ver com riquezas exteriores. Por quê? Porque tudo isso é resultado, primeiro, de uma experiência interior, de algo que te transforma dentro. Então, se você é transformado por dentro, isso vai exalar por fora. Fala para o seu irmão, dinheiro é só dinheiro. Outra coisa que nós vimos também, sobre a sabedoria do alto. Ou seja, Deus vai liberar uma sabedoria, um tesouro escondido para você. Por quê? Porque você é filho. Então, às vezes, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de nada, você precisa do quê? De sabedoria. Porque às vezes o negócio está na sua frente, mas você não enxerga, por quê? Porque ainda a sabedoria do alto não veio sobre você. Então, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, que é diferente de inteligência também. Então, isso tudo tem que gerar o quê? Um fruto na sua vida. Outra coisa, a gente viu no último culto a respeito da vida cristã normal, ou seja, não tem nenhum segredo, eu não tenho que ser melhor, 99% melhor do que os outros, eu não tenho que acordar às 5 horas da manhã para tomar banho gelado antes do sol nascer, eu não preciso fazer nada disso. O que eu preciso fazer para viver uma vida abundante e próspera? Viver uma vida cristã normal. Como é que vive uma vida cristã normal? Ler a Bíblia, meditar, o que mais? Orar, ganhar alguém para Cristo. Então, viver a vida normal, é isso que você precisa fazer. Você não precisa ficar correndo, se desesperando, se descabelando, trabalhar em 5 empregos. Pergunta para o seu irmão, você trabalha em 2 empregos? Às vezes, aleluia. Aleluia. Fala para ele, Deus vai te ajudar. Aleluia. Então presta atenção, você ouviu tudo isso durante esse tempo. Então lembra, qual que é a nossa intenção de vir aqui ministrar, ter encargo de preparar? É para que você gere frutos, para que você viva uma vida abundante e próspera. Você não precisa sofrer, aleluia. Por quê? Porque outros já sofreram antes de você, já aprenderam o caminho. Então você não precisa sofrer. E presta atenção, como eu sei que uma palavra gerou fruto na minha vida? Teve uma transformação? É através dos frutos. Então, se isso gerou algo aqui na sua mente, é um sinal de que você frutificou, é um sinal de que você entendeu, um sinal de que você recebeu a mensagem. Porque presta atenção, se uma palavra que é ministrada não tem gerado frutos em você, você tem que avaliar 2 coisas. Primeiro, a mensagem, e depois da mensagem, o mensageiro. E tem a terceira também, o seu coração. Então você avalia a mensagem, o mensageiro e o seu coração. Então tem algum problema com a mensagem? Tem algum problema com o mensageiro? Tem algum problema com o meu coração? E é assim que você vai crescer e vai frutificar. Fala para o seu irmão, a intenção de Deus com você é que você frutifique. Abre sua Bíblia em João 15, 4. Vou te mostrar que o que eu estou falando, o próprio Senhor Jesus falou. João 15, 4 diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui o Senhor Jesus está falando, se você permanece em mim, ou seja, o que é permanecer em Jesus? É permanecer na palavra, no Espírito, ouvir o que Ele fala e permanecer acreditando, crendo. Mas se você permanecer, você vai produzir fruto. Se não, você não vai produzir fruto. João 15, 8 agora, 4 versículos para frente. Diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Diga aleluia. Irmãos, olha aqui o que Jesus está falando. Você glorifica a Deus quando você dá fruto. Isso aqui é poderoso, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Fala para o seu irmão, você vai frutificar para Deus.
Mas para não te deixar no limbo, eu vou te explicar o que quer dizer fruto, dar frutos para Deus. Fala para o seu irmão aí, responde para ele, o que é frutificar para Deus? Responde para ele, pode responder. Respondeu? Presta atenção, por quê? Porque na Bíblia existem dois aspectos de fruto. Quando fala de você frutificar, dois aspectos. Um, o Senhor Jesus fala, está lá em João 4,36. João 4,36. Diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Então presta atenção, o primeiro aspecto de fruto na Bíblia é o fruto para a vida eterna, que é o que mais nós falamos, que é o quê? Simplesmente coisas que não vão ficar aqui. Então quando Jesus está falando de fruto para a vida eterna, Ele está falando aqui de almas, está falando aqui de pessoas. Então, quando fala em algum aspecto na Bíblia sobre frutificar para Deus, está falando em você ganhar almas para Jesus. Quantos aqui querem ganhar uma alma pelo menos para Jesus? Você foi chamado para isso, para ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo. Então, quando a Bíblia fala sobre fruto, um aspecto é esse. Mas tem outro aspecto que Paulo fala mais para frente, pode tirar esse versículo, que é o quê? Que é o fruto, depois eu vou ler esse versículo, que é o fruto que a gente pode gerar aqui em terra, que é o quê? É o fruto da transformação da minha e da sua alma. Então presta atenção, quando você frutifica para Deus, em um aspecto, você está ganhando vidas para Ele, em outro aspecto, você está sendo o quê? Fala assim comigo, transformado. Então, como eu sei que eu estou frutificando para Deus? Então, quando eu estou ganhando almas para o reino e quando eu estou sendo transformado pela palavra. Então presta atenção, se você tem sido a cada dia transformado pela palavra, isso quer dizer que você está gerando frutos. No final você vai entender isso aqui que eu estou falando. Então, ó, vira para o seu irmão e fala para ele, tudo que você fizer, faça para gerar frutos. Então, irmãos, nunca começa algo. Vamos ler. Lucas 14, 28. Você vai entender o que eu estou falando. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Então, presta atenção, esse cara aqui é sábio. Por quê? Porque ele quer construir algo, é o que a Bíblia está falando. Tem que sentar e ver se você vai ter a condição de terminar. Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombe dele. Presta atenção, irmãos, é muito ruim. E é até um mau testemunho. O quê? Você ser uma pessoa que começa muita coisa e não termina nada. Você inicia muita coisa, mas nunca finaliza. Ah, vou empreender. Aí empreende 2 meses, no terceiro fala: irmão, cadê a empresa? Ah não, parei. Ah não, vou ganhar meu bairro, aleluia. Aí na primeira semana abre célula, aí na segunda fecha a célula. Tem outras coisas também, mas não vou apelar não, aleluia. Mas começa algo e para no meio. Fala para o seu irmão de novo, tudo que você fizer, faça para gerar frutos. Verso 30. Desencosta. Isso. Dizendo, senão este homem começou a construir e não pôde acabar. Já passou em alguma obra inacabada? Como que é? Vergonhoso, né? O negócio está lá. Tem um aqui na Vila Ema. É Vila Ema, né? Tem um prédião ali na Vila Ema, bem na descidinha, no começo ali. Já viram? Que lá está... Antes tinha até pessoas invadiram, moraram lá durante anos, só que agora tiraram todo mundo, né? Mas você olha, é vergonhoso, o prédio está montado, tem até janela,
mas não está acabado, por quê? Porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Então, quem pegou para construir esse prédio não tinha esse princípio aqui, do quê? De fazer coisas para gerar frutos. Então, você não pode gastar sua vida com coisas que não vai gerar fruto para você. Lembra, o que é gerar fruto? Em um aspecto, é ganhar pessoas para Cristo, mas no outro também é você ser transformado. Então, em nome de Jesus, tudo que nós falamos aqui durante esses dias vai gerar um fruto na sua vida. Aleluia. Então, se você percebe que está fazendo algo que não está gerando frutos, você precisa parar agora e se arrepender. O que é se arrepender? Essa palavra no português não é muito boa, né? Mas o se arrepender é a famosa, cadê os irmãos da célula aí? Metanoia. Que metanoia é o quê? É mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. É quando você entende que você está fazendo algo, está indo para um lugar que não vai gerar frutos, você se arrepende e você muda o seu pensamento e muda a sua rota. Então, pergunta para o seu irmão, você está vivendo com intencionalidade? Você está gerando frutos? Qual é o teste para saber se eu estou fazendo algo com intenção? É o fruto. Então, se tem coisa na sua vida que não está gerando fruto, você não está, alguém falou, acho que foi o Isaac, falou coração. Você não está com o coração naquilo. Por quê? Porque você só é intencional com algo quando você coloca o seu coração. Cadê os casados, corte, os noivos aí? Vou pegar os casados primeiro, né? Cadê os casados? Eu tenho certeza aqui que os homens, quando foi conquistar a esposa, em todo momento foi intencional. Por quê? Dentro estava pensando, vou me relacionar com essa moça, aleluia. Vou casar com ela, né? Então tudo que ele fazia era intencional, levava... Oh, Jesus. Lembrando, estou tendo uns vislumbres aqui. Mas levava um chocolatinho. O que mais? Passava na frente da mesa, assim, né, Douglas? O Douglas... A Érica passava, o Douglas, né? Não assim, né? Não dessa forma. Mas ficava olhando assim, né? Tá, ó, interessante. Estava sendo o quê? Intencional. Então, irmãos, por quê? Porque o coração dos irmãos, com certeza, estava apaixonado pelas irmãs. Isso é bem isso acontecer. Então, você só vive uma vida intencional se o seu coração está naquilo. Senão, você não vai viver uma vida intencional. E automaticamente não vai gerar frutos. Mas você pode se arrepender. Se você percebe que algo não está frutificando na sua vida, você tem que se arrepender. E eu falo para vocês, irmãos, eu vivo uma vida de arrependimento, uma vida de metanoia. Quando eu percebo que algo não está frutificando, não está dando certo na minha vida, eu paro na hora, avalio e me arrependo e mudo de vida. Aleluia. Então você precisa ser dessa forma. Amém? Fala para o seu irmão, viva uma vida de metanoia. Faz assim para ele, ó, mudança de mentalidade. Aí por fim, Gálatas 5. Como eu sei, Daniel, que eu entendi as palavras, que eu estou frutificando e que eu estou vivendo uma vida abundante e próspera? Existe um fruto que precisa fluir na sua vida, que isso vai demonstrar se você tem vivido uma vida abundante e próspera. Porque lembra, vida abundante e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Quando você for abundante e próspero aqui dentro, todas essas outras coisas vão ser mínimo e vão te alcançar. Lembra que nós falamos? Você não vai precisar ficar correndo atrás de bens ou de dinheiro, de nada disso. Gálatas 5, 22. Esse aqui é o fruto que nós precisamos gerar nesses dias. É o 22 e o 23. Vamos ler. Aqui, ó, a Bíblia já está falando, ó, mas o fruto do Espírito é. Vamos ler, depois eu vou fazer uma dinâmica com você. Fala assim comigo: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Então, como eu sei que eu vivo uma vida abundante e próspera? Se você está manifestando esse fruto, volta lá no verso 22. Presta atenção, porque não são vários frutos que você vai gerar na sua vida. Lembra que eu estou falando? Fruto de transformação da mente. Não é vários frutos que você vai gerar, é um fruto só que vai gerar tudo isso aqui na sua vida. Amor. Aleluia. Então você é uma pessoa amável? Outra coisa, alegria. Você é uma pessoa alegre? Ou só resmunga, reclama, murmura, chato, ninguém quer estar perto? Paz. Você é uma pessoa pacífica? Ou é maligna? Eu falo, irmãos, eu entro no carro, eu viro maligno, no trânsito. Eu brinco que o Espírito Santo sai de mim, me espera lá no meu destino, que eu viro bicho, é motoqueiro, é xinga. Eu estou melhor já. Teve uma vez eu e o Oliveira, meu Deus, a gente estava indo para o médico, eu estava só o caramelo, aí eu chamei ele para me acompanhar, né, estava mal. Aí eu lembro que no meio da Anhamela um tiozinho me fechou. Pra que ele me fechou? Eu não fui atrás do tio, comecei a buzinar, jogar o carro em cima dele, e o Oliveira assim, no banco do lado, né? Tipo, né? Calma, Daniel, calma. Aí eu alcancei o tiozinho, falei um monte pra ele lá, aí o tiozinho todo desesperado lá, né? Aí depois, beleza, eu peguei e fui embora, aí depois bateu o arrependimento, né? O remorso, assim. Por quê? Porque quando eu olhei pro tiozinho, eu lembrei do meu pai. Me lembrou ele, a fisionomia, o jeito assim, eu falei, nossa, o que eu fiz? Podia ser meu pai aí, outro xingar meu pai. Aí bateu a acusação. Mas por quê? Porque não estava fluindo nenhum desse aqui, ó. Nenhum. Então, você é alguém pacífico? Outra coisa, você é alguém longânimo. O que é alguém longânimo? Que tem um ânimo longo, né? Vou te dar um exemplo. Se uma pessoa chega para você, Érica, e te faz uma pergunta, aleluia, aí você vai e responde. Mas aí depois a mesma pessoa vem e faz a mesma pergunta. Aí depois na terceira vez, a pessoa fala, mano, ainda não entendi. Aí faz a... Como que você reage? Você tem um longo ânimo? Você responde na maior, aleluia, eu vou responder aqui. Os irmãos enviam... Olha eu me expondo, né? Os irmãos enviam áudio de 2 minutos e meu ânimo já vai embora, nem ouço. O Thomas me enviou um de 4 minutos contando o testemunho dele aqui, né? Não ouvi. Aí eu falei para ele, mano, mas conta aqui pessoalmente e tal. Aleluia. Fala para o seu irmão, longanimidade. Segundo, outra coisa que flui no fruto aqui, benignidade. Você é alguém benigno. O que é isso? Sempre enxerga o bem. Nunca enxerga o mal. Ou seja, a pessoa errou com você. Amém, ela errou porque estava num dia mal, aconteceu alguma coisa com ela. Ou você é o contrário, a pessoa errou com você, miserável, sabia, já estava esperando, sabia que ela era assim. Por que eu fui confiar? Então, benignidade é sempre olhar o bem. Ou seja, o culto começa, que horas, irmãos? 6:30. Aí 6:30, ia falar de você, mas não, vou falar da equipe. Aí 6:30, a equipe de louvor está, o Gui está lá, o Thomas comendo a coxinha lá fora. Aí o outro foi no banheiro. Aí se você é benigno, você fala, não, o irmão veio da cela, está com fome, aleluia, o Gui já vai subir. Se você é maligno, o que você vai pensar? Nossa, essa equipe de louvor, o horário, eu chego no horário aqui, tem que ficar esperando eles ainda. Aí você aplica isso aí para a célula agora, amém? Então, benignidade. Outra coisa, bondade. Você é alguém bondoso? Bondade não tem nada a ver com o espírito. Tem um espírito aí, né? O que é o quê? Deixa pra lá, falar disso não. Os homens sabem o que eu estou falando. Bondade, aleluia. Fidelidade também. Você é alguém fiel? O que é o fruto da fidelidade?
diz também a respeito de fidelidade, lealdade, de o quê? Você falou, se eu falei, eu vou cumprir. Eu sou fiel. Se eu vou pegar os cortes aí, se eu estou na corte, estou noivo, eu sou fiel à minha corte. Se eu estou nessa igreja, eu sou fiel a essa igreja. Se eu sou cristão, eu sou fiel a Cristo. Então, fidelidade é um fruto, é uma parte do fruto. Avança para a segunda parte. E aqui ninguém escapa. Mansidão. Alguém manso. Ou seja, pisam no pé do Lucas. Aí o Lucas, limpa, não fala nada. Aleluia, estou em paz. Dá o outro pé para pisar. Ou você já chuta o irmão, fala, irmão, meu tênis novo. Está tirando. Sabe como você vai descobrir que você é alguém manso? Presta atenção aqui, a chave. Quando alguém vir te corrigir. Como você é quando você é corrigido? Se você já manifesta... reprovado. Agora, se você é alguém manso, você reconhece, se a pessoa estiver certa, aleluia, entendo, vou corrigir. E por fim, para saber se você tem vivido uma vida abundante, próspera, outra coisa que flui no fruto, fala comigo, dá um suspiro assim, faz... que esse aqui ninguém escapa, domínio próprio. Vou expor mais um pouquinho, ainda já faz tempo, então glória a Deus, né? Lá para a época de 2016, 2017, na época do seminário, né? Eu fazia seminário de manhã, seminário da videira mesmo, e tinha uniforme, né? A pior coisa, né? Porque tinha o logo da videira aqui, escola de ministérios, e o site da escola aqui atrás, né? E eu pegava metrô, né? O seminário era lá na Armênia. E não tinha monotrilho, tinha nada, só tinha um ônibus, o fura-fila que ia até lá, né? Então eu pegava o ônibus lotado, eu pegava o ônibus 5h30 da manhã, fazia sol, chuva, se chegasse atrasado, então eu saía 5h30 e pegava o busão. Aí teve um dia, esse dia eu estava com a pá virada, né? Estava endemoniado nesse dia. Aí eu estava indo lá na catraca da Vila Prudente, aquela primeira catraca que entra, uma senhorinha me atravessou lá, aí eu já fiquei bravo, saí trombando nela, etc. Só que foi o pior de tudo, eu trombei nela, saí xingando, esbravejando, aí eu não peguei e mostrei o dedo para... com a escola de ministérios aqui atrás, aqui assim. Eu fiz assim, de costas assim, falei... Aí depois eu saí pensando, falei, meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. Na época, irmãos, eu tinha 17, 18 anos, então, meu Deus, né? Mas, domínio próprio estava onde? Na esquina, nenhum. Pisaram no meu pé, aí já viu, né? Olha que poderoso, termina. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você flui nisso aqui, eu estava dando uma aula de maturidade, é polêmica, né? Que é a aula o que eu posso ou não posso fazer, né? Como decidir a respeito de coisas duvidosas, coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, tatuagem, o que mais? Bebida até não está na Bíblia, né? Jogo de azar, ouvir música do mundo, tudo isso aí, né? Então, irmãos, aí vários irmãos, né? Aí a tatuagem pegou fogo, né? Os irmãos. Aí eu expliquei lá, aí a primeira pergunta, mas eu posso fazer tatuagem? Eu falei, meu Deus, acabei de dar aula, né? Mas o que está falando aqui a Bíblia? Se você flui, deixa lá o verso 22. Dá para deixar o 22 e o 23? Acho que dá para selecionar os dois aí. Tem um esqueminha que você clica aí, acho que é embaixo. Aí dá para você selecionar os dois. Mas se você flui, aqui a Bíblia está falando, se você flui nisso, não existe lei para você. Não sei se vocês entenderam isso aqui. Quem gosta de uma lei na sua cabeça? Quem gosta? De lei, faz isso, não faça isso, faz aquilo. Ou alguém. Vou te falar, irmãos, eu odeio qualquer tipo de lei. Por quê? Eu não sou anarquista também não.
achar que eu odeio as leis, né, constitucionalistas do Brasil, não tem nada a ver. Mas qualquer tipo de lei, de coisas que me proíbem. Por quê? Eu sou livre. Quantos são livres aqui? Então, não gosto do Lucas virando para mim, Daniel, não pode fazer isso. Eu já sei que não pode. Por quê? Porque eu tenho o Espírito. Então, você tem que viver dessa forma. Quando você flui no fruto do Espírito, não existe lei para você. Ah, Daniel, eu vou fazer o que eu quiser? Não, por quê? Porque você tem o Espírito. Vamos fazer um teste aqui agora. Tá lá? Tá todos aí? Você vai ler isso aqui, vamos ver se você vai ver se encaixa. Amém? Se encaixar, amém, aleluia. Você pode ir lá para fora que a carruagem de fogo vai passar, vai te pegar já. Se não, nós vamos orar junto aqui. O que você vai fazer? Onde está escrito aqui? Mas o fruto do Espírito você vai trocar pelo seu nome. Então, no meu caso aqui, mas o Daniel é amor, alegria, e já não... reprovado já. Reprovar. Você me conhece, tem dia que eu estou emburrado, tem dia que eu estou cara fechado, todos os dias, né? Mas tem dia a mais, né? Mas por dentro tá. Quero que você faça o teste aí agora. Troca seu nome aí. Não precisa ler alto não, mas vê lá. Amém? Fique em pé no seu lugar.